Há momentos em que o tempo parece hesitar. O ar se torna mais denso, o silêncio ganha corpo, e algo, invisível porém real, se aproxima de nós. É como se o próprio universo, em um suspiro imperceptível, se lembrasse de si mesmo. Nesse instante, o homem sente: há mais do que a carne, mais do que o mundo visível. Há um espelho que reflete não o rosto, mas a alma. Esse espelho não está diante de nós. Ele está atrás da percepção, no intervalo entre dois pensamentos, entre uma respiração e outra. É nesse intervalo que a eternidade toca o tempo, e onde o espírito humano encontra o reflexo de sua verdadeira natureza. Steiner dizia que o mundo físico é apenas a sombra projetada de realidades mais sutis, e que o homem é, ele próprio, uma ponte viva entre mundos. Em nós, pulsa o eco do invisível. O sangue que corre em nossas veias guarda a memória do cosmos. O pensamento que se ergue em silêncio é o rastro de uma luz antiga. Mas o homem moderno se esqueceu do espelho. Ele vive apenas no reflexo das formas, acreditando que o brilho da matéria é tudo o que há. Esqueceu que cada gesto, cada emoção, é a vibração de algo que existe além da superfície da vida. E assim, perdeu o contato com aquilo que o formou. Há uma região da alma onde o tempo se dissolve, e onde a vida, em vez de correr para o futuro, retorna para sua origem. Essa região não pertence à morte, nem à vida, mas ao limiar entre ambas. Ali, o ser humano contempla a si mesmo como um raio de luz projetado num espelho cósmico. Vê sua existência, seus amores, seus medos e suas quedas, tudo refletido como fragmentos de um único rosto, o rosto do espírito que o habita. Steiner chamava essa percepção de consciência imaginativa, o primeiro grau da visão espiritual. Não é fantasia, mas percepção de um mundo real, onde cada sentimento humano possui forma, cor e movimento. Nesse plano, o que sentimos é visível, o que pensamos é substância, o que desejamos é força atuante, e assim, a alma desperta para o espelho que sempre esteve ali, aguardando ser reconhecido. Quando esse despertar acontece, o homem percebe que o universo inteiro está vivo. O ar vibra com presenças sutis, as estrelas murmuram antigas linguagens, e o silêncio se torna o verdadeiro som. O espelho da eternidade não mostra o que somos, mostra o que estamos nos tornando. Ele revela que o tempo é apenas o movimento da alma dentro do corpo da matéria, e que, a cada instante de consciência, nós estamos sendo forjados novamente no fogo invisível da criação. Olhar para esse espelho é ver-se morrer e renascer inúmeras vezes dentro de um mesmo sopro, pois a eternidade não é um lugar distante. Ela está aqui, neste agora que não passa, neste instante que respira dentro de todos os outros. Mas poucos têm coragem de olhar, porque ao ver o reflexo da própria alma, o homem vê também suas sombras, os fragmentos esquecidos de si, os ecos do que não quis compreender. No espelho da eternidade, tudo se revela, e nada pode ser escondido. E é aí que começa o verdadeiro despertar. A alma, diante de seu reflexo, percebe que tudo o que acreditava ser fora, sempre esteve dentro, que o visível é apenas o véu do invisível, que a vida é o palco, mas o drama pertence ao espírito. Cada lágrima que cai, cada amor que nasce, cada perda que fere, tudo é reflexo de uma única aprendizagem. A alma tentando lembrar-se de sua origem. O homem então começa a caminhar em direção ao invisível. Não como quem foge do mundo, mas como quem volta para casa. Nesse caminho, o silêncio se torna mestre, o tempo se dilata, e o coração aprende a ouvir o que os olhos não veem. É o início da jornada entre os mundos. Há um instante em que o espelho se rompe. Não com um som,
mas com uma vibração silenciosa que atravessa o ser inteiro. É o momento em que a alma, tendo reconhecido o reflexo de si mesma, percebe que o reflexo já não é suficiente. Ela precisa atravessar, deixar o mundo das formas e penetrar o espaço onde o tempo cessa de existir. Steiner dizia que esse é o ponto em que o homem se desprende do corpo físico, não pela morte biológica apenas, mas por um movimento interno. A alma se descola da densidade da matéria e começa a respirar outro ar, o ar do espírito. O que antes era sensação torna-se visão. O que antes era pensamento torna-se presença. Tudo se inverte. A travessia é sutil, mas profunda. Não se dá através do espaço, mas de um deslocamento de consciência. A alma sente que o chão conhecido começa a dissolver-se sob seus pés. As cores, os sons, os rostos, tudo se desfaz em luz. É como se o mundo, cansado de ser mundo, devolvesse à alma o que dela havia tomado emprestado, sua essência. Nesse primeiro momento ela é acolhida por um brilho tênue, como o de uma aurora distante. Não é uma luz que vem de fora, mas que brota de dentro, revelando-se aos poucos, à medida que as camadas mais densas da personalidade se desprendem. A alma percebe que cada emoção vivida, cada pensamento cultivado, cada gesto, todos deixaram marcas. Essas marcas agora aparecem diante dela como paisagens vivas, formas fluídas, cores em movimento. É o mundo anímico de que Steiner falava, um domínio onde as qualidades morais e espirituais se tornam substância visível. O amor irradia como ouro vivo. A raiva vibra como fogo que consome. O medo se condensa em névoas frias. Nada se esconde. Tudo se revela em sua verdade interior. A alma caminha por entre essas formas como quem atravessa o próprio destino. Cada cena, cada figura, é um fragmento de si mesma. E é aí que começa a purificação. Pois diante da verdade de sua própria essência, ela não pode mentir. Não há máscaras, nem justificativas. Há apenas o espelho, agora ampliado em todas as direções, refletindo não um rosto, mas o ser inteiro. Nesse processo, a alma compreende algo que em vida parecia impossível, que cada ato, por menor que fosse, deixou um rastro no tecido do mundo. Cada palavra dita, cada silêncio guardado, cada intenção oculta, tudo se gravou, não nos livros dos homens, mas na substância do cosmos. É como se o universo inteiro fosse memória viva, e o ser humano, o autor e o leitor dessa escrita invisível. A dor surge então não como castigo, mas como lucidez. A alma vê o que causou, o que construiu, o que destruiu, o que amou e o que temeu. Sente o peso e a leveza de cada escolha. E esse sentir é o primeiro passo do retorno, porque ao compreender, ela liberta. Steiner ensinava que o espírito humano, ao atravessar a morte, percorre os reinos das forças formadoras, camadas de consciência onde se revelam as leis que sustentam o mundo visível. O fogo, o ar, a água e a terra não são apenas elementos materiais, mas expressões de seres espirituais. E é diante deles que a alma começa a reencontrar os mestres invisíveis de sua jornada. Em torno dela, surgem presenças que não têm forma humana, mas irradiam inteligências puras. São os guardiões das esferas, entidades que moldam o destino, arquitetos do espaço interior. A alma os reconhece, não por nomes, mas por vibrações familiares. É como reencontrar antigos amigos que sempre estiveram ali, silenciosos, guiando-a através dos véus do mundo. Um deles, o mais sereno, aproxima-se. Não fala, mas sua presença é palavra viva. E a alma entende. O espelho que ela atravessou é também o seu coração. Que tudo o que viu, as luzes, as formas, os abismos, era reflexo de si,
O universo é um grande organismo espiritual, e o ser humano é um de seus centros conscientes. Nesse ponto, o tempo deixa de ter direção. O passado e o futuro se unem num mesmo agora eterno. A alma vê simultaneamente o que foi e o que será, e percebe que ambas as dimensões são expressões de um mesmo impulso criador. Ela entende que a vida não é uma linha, mas uma espiral, e que cada encarnação é um círculo dessa espiral, um degrau da consciência ascendente. O espelho da eternidade revela então seu segredo. Ele não apenas reflete, mas transforma. Ao olhar para ele, a alma não apenas se vê, ela se recria, pois a visão espiritual é também ato criador. Ao contemplar sua própria essência, a alma participa do trabalho dos deuses, o eterno gesto de dar forma ao invisível. Mas antes de ascender às esferas superiores, há ainda o último véu. É o momento em que a alma deve renunciar a tudo o que ainda aprende a forma humana. Recordações, nomes, rostos, tudo se dissolve. O eu que dizia "eu sou" precisa calar-se. E nesse silêncio total, algo novo começa a nascer. Steiner descrevia esse momento como a passagem do mundo anímico para o mundo espiritual propriamente dito, o domínio das causas, onde o ser encontra o eu eterno, a centelha divina que jamais morre. É como despertar de um longo sonho. O que antes parecia realidade se revela como uma imagem passageira, e o que parecia invisível surge agora como a única realidade verdadeira. Nesse domínio a alma não caminha, ela é movimento. Não vê, ela é visão. Não busca, ela é o próprio centro do buscar. O universo inteiro se torna espelho, e o espelho é o próprio ser. Tudo vibra em harmonia, e o silêncio é pleno de sentido. Cada cor é som, cada som é pensamento, cada pensamento é luz. O espírito desperto compreende que tudo está interligado, que cada estrela respira junto com o coração humano e que cada gesto da alma toca os fios mais sutis do cosmos. E então, do fundo desse silêncio luminoso, surge uma lembrança, a da Terra. Não como prisão, mas como escola. A alma percebe que a matéria não é inimiga do espírito, é seu espelho mais denso, o campo onde as forças divinas se tornam visíveis. O corpo, o tempo, a dor, tudo é linguagem. E compreender essa linguagem é o início da sabedoria. Ela vê então a humanidade como uma tapeçaria viva, tecida por milhares de destinos que se cruzam e se transformam. Percebe que o sofrimento não é castigo, mas o atrito necessário à lapidação da consciência. Que o amor, em sua forma mais profunda, é a lembrança do lar espiritual de onde viemos. Nesse instante, a alma sente o chamado do retorno. Não um retorno ao corpo ainda, mas ao serviço. Pois o verdadeiro despertar não é fuga, é responsabilidade. Aquele que viu a eternidade deve voltar a semeá-la no tempo, e assim, a luz que a envolvia começa a condensar-se novamente. O espaço infinito se contrai em direção a um novo centro. Como uma estrela que se prepara para renascer em outro ponto do céu, a alma começa sua descida através das esferas. A cada camada, uma nova veste. A cada impulso, uma nova forma. Até que o invisível se prepara para mais uma vez tornar-se visível. Mas antes da queda completa no mundo da matéria, há um último vislumbre. O espelho da eternidade mostra-lhe uma imagem, não do que foi, nem do que será, mas do que é. Um ponto de pura consciência, imóvel e infinito, do qual tudo emana e para o qual tudo retorna. E nesse ponto o espírito reconhece a si mesmo como parte do próprio mistério divino. Então a luz se apaga, não em escuridão, mas em silêncio, e o ciclo recomeça.
Há um instante em que a luz, cansada de brilhar, decide tornar-se sombra. Não por fraqueza, mas por amor à forma, pois sem a sombra, a luz não poderia ser vista. E é assim que o espírito, depois de vagar pelos reinos do invisível, começa seu lento retorno à matéria, não como quem cai, mas como quem semeia o céu dentro da terra. Steiner dizia que a descida da alma é também um ato de sacrifício. Cada retorno ao mundo físico é uma oferenda. O espírito aceita o esquecimento para poder aprender novamente. A eternidade se curva diante do tempo para que o tempo, um dia, possa lembrar-se de sua origem. A alma, agora impregnada do brilho do invisível, sente o peso da densidade se aproximando. Ela começa a vestir-se de camadas, primeiro de luz, depois de som, depois de matéria sutil. Cada esfera pela qual passa lhe oferece uma veste, uma tonalidade de vibração. E em cada uma, ela deixa um pouco da lembrança de quem é, até que, ao tocar a terra, já quase não recorda nada. Mas esse esquecimento não é falha, é método. O espírito precisa mergulhar na escuridão para fazer brilhar, dentro de si, a centelha que jamais se apaga. E é essa centelha, o Eu Sou eterno, que o guiará, silenciosamente, através da nova vida. Quando o primeiro sopro da matéria a envolve, a alma sente o frio do esquecimento. As imagens do mundo espiritual se desfazem como neblina ao nascer do sol. O que antes era visão pura se converte em pressentimento, em intuição, em sonho. Ela entra, então, no corpo que a aguarda, e o espelho da eternidade, por um breve momento, se fecha. Mas algo permanece. Uma vibração, um eco distante. É a lembrança do invisível, agora adormecida no fundo do coração humano. Cada olhar, cada emoção, cada inquietação profunda, tudo é tentativa da alma de lembrar-se. O homem nasce, cresce, e o mundo o envolve com suas cores densas. Ele aprende a nomear as coisas, a contar o tempo, a medir a distância. Mas de vez em quando, algo o chama de volta. Um silêncio entre duas notas, o brilho súbito do entardecer, um sonho que insiste em retornar. São os sussurros do espelho, tentando lembrá-lo de que ele não é apenas o reflexo. E quando pela primeira vez ele sente o peso do mistério, aquele momento em que o cotidiano se rasga e o invisível respira através das frestas do mundo, é a alma que desperta. Ela reconhece os sinais. A vida, antes percebida como sequência de fatos, começa a revelar-se como símbolo. Cada encontro, cada perda, cada alegria, tudo se mostra como mensagem cifrada de um plano mais alto. Steiner chamava esse estado de lembrança do espírito, o primeiro lampejo da consciência espiritual dentro da vida comum. Não é êxtase nem milagre, é percepção desperta. É o olhar que começa a ver o eterno dentro do efêmero. O homem então compreende. O espelho da eternidade não ficou no além. Ele o acompanha, invisível, refletindo seus gestos, seus pensamentos, seus amores e seus medos. A cada instante, o invisível o observa, não para julgá-lo, mas para lembrá-lo. E é nessa lembrança que a vida ganha outro sentido. O trabalho, o cansaço, as dores e os afetos tornam-se rituais silenciosos. O mundo, antes visto como acaso, se revela como tecido de propósitos. Cada pessoa que cruza o caminho é um fragmento do espelho, devolvendo ao homem partes de si mesmo. O despertar, porém, não é fácil. Há resistência, há esquecimento, há dor. Pois o mundo visível é denso, e a alma, ao tentar recordar-se, sente a fricção entre o eterno e o passageiro. Mas é justamente nesse atrito que nasce a consciência. A fricção
É o fogo do Espírito trabalhando dentro da argila da vida. E o homem que suporta esse fogo começa a perceber algo grandioso, que a eternidade não está depois da morte, mas pulsando agora, neste exato momento. Cada respiração é o movimento do infinito dentro do finito. Cada batimento é o eco do universo dentro do corpo. O invisível não está distante, está velado. Steiner dizia que o espírito humano é como um templo em construção. Cada experiência é uma pedra, cada dor um cinzel, cada gesto de amor uma coluna erguida em direção ao alto. E quando o templo estiver pronto, quando o homem reconhecer o invisível dentro de si, o espelho deixará de ser necessário, pois ele mesmo será a luz. Mas até lá, o caminho é longo e silencioso. O homem seguirá tropeçando entre o visível e o invisível, entre a lembrança e o esquecimento. No entanto, cada vez que se voltar para dentro, ouvirá o mesmo chamado. Tu és mais do que o mundo te mostra. E então o ciclo se completará, não como fim, mas como respiração. O espírito desce, aprende, sobe, contempla e retorna. E a vida, que parecia linear, revela-se como um círculo de fogo, onde o eterno se experimenta no tempo. Nesse ponto, o narrador se cala. O silêncio fala mais alto do que qualquer palavra, pois o mistério do espelho da eternidade não pode ser explicado, apenas lembrado. O homem que o escuta, talvez em meio à noite, sentirá algo dentro de si se mover. Não uma emoção, mas uma presença antiga. Uma chama que reconhece a voz que nunca se apagou. E saberá, sem saber porquê, que tudo o que é visível nasceu do invisível. E que um dia, tudo o que é invisível voltará a tornar-se visível. Esse é o segredo. A vida não é um véu que cobre o espírito, mas o gesto do espírito buscando se ver. E o espelho da eternidade, esse que parecia distante, é o próprio olhar da alma sobre si mesma. O despertar não é para os olhos, mas para o coração. Pois o coração é o espelho mais puro do cosmos. Nele o invisível se manifesta, e o homem e o divino se reencontram em silêncio. E assim, a alma que partiu em busca do reflexo, retorna agora com a compreensão de que nunca o perdeu. O espelho e o ser são um só. O tempo e a eternidade respiram juntos. E o homem, finalmente desperto, caminha entre os dois mundos, com os pés na terra e o olhar no infinito. No coração do invisível, tudo é reflexo. A jornada da alma é o espelho onde Deus se contempla. E nós, caminhantes entre mundos, somos as faíscas conscientes desse olhar eterno. Se esta mensagem tocou o seu coração, lembre-se de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Inscreva-se no canal O Invisível se Manifestando no Mundo Visível e caminhe conosco entre o que se vê e o que se pressente.